O Papa Pio XI estava escrevendo a encíclica Humani Generis Unitas, onde condenaria as leis raciais fascistas de 1938 que violavam a Concordata de Latrão. Pio XI na encíclica escreveu, abre aspas, milhões de pessoas estão privadas dos direitos e privilégios mais elementares dos cidadãos no seu próprio país de nascimento. Negada proteção legal contra a violência e o roubo, expostas a todas as formas de insultos e degradação pública, pessoas inocentes são tratadas como criminosas, embora tenham obedecido escrupulosamente à lei da sua terra natal. Mesmo aqueles que em tempo de guerra lutaram bravamente pelo seu país são tratados como traidores, e os filhos daqueles que deram as suas vidas em nome do seu país são considerados fora da lei pelo próprio fato da sua ascendência. No caso dos judeus, esta negação flagrante dos direitos humanos envia muitos milhares de pessoas indefesas pela face da terra, sem quaisquer recursos. Fecha aspas. Nessa encíclica, o Papa comparava Benito Mussolini e Adolf Hitler com Nero. Pio XI prometeu fazer o que pudesse no pouco tempo que lhe restava contra as leis raciais fascistas. Bonifácio Pignatti, embaixador italiano na Santa Sé, ao saber disso, ficou apavorado. Ele disse para Galeazzo Ciano, genro de Mussolini, abre aspas, o pontífice ameaçou fazer alguma coisa antes de morrer que seja lembrada na Itália por muito tempo. Fecha aspas. Pignatti advertiu a Ciano que o Papa poderia usar as comemorações do 10º aniversário do Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1939 para pronunciar uma condenação ao fascismo. O jornal Daily Mail de Londres publicou uma reportagem do seu correspondente em Roma afirmando que Pio XI planejava um consistório secreto para condenar o racismo. Havia rumores de que o Papa preparava em segredo uma encíclica para condenar o racismo. Esses rumores foram negados pelo cardeal Eugênio Pacelli, secretário de Estado da Santa Sé, mas ele disse a Pignatti que Pio XI tinha advertido que, abre aspas, teria mais a dizer e na sua idade não tinha medo. Fecha aspas. O fato é que o cardeal Pacelli só foi saber da existência da encíclica Humani Generis Unitas após a morte do Papa. Pignatti, após transmitir essas observações para Ciano, lembrou, muito nervoso, o comentário de Pio XI de que, abre aspas, antes de morrer poderia fazer alguma coisa de que a Itália lembrasse por muito tempo. Fecha aspas. O Papa queria saber se Mussolini estaria na Praça de São Pedro para assistir o seu discurso. O cardeal Pacelli lhe disse que não tinha certeza, mas achava improvável. Pio XI respondeu, abre aspas, se ele não quer comemorar o 10º aniversário, eu o farei. Fecha aspas. Os jornais franceses informavam que o Papa estava doente e furioso com Mussolini, por isso, queria deixar a Itália e se mudar para a França, avaliando os méritos relativos de Avignon e Fontainebleau. O jornal El Osservatore Romano do Vaticano publicou o artigo Contos de Fadas, onde informou que Pio XI gozava de excelente saúde. Mussolini ainda estava furioso com o Papa pela sua alocução ao Sacro Colégio de 24 de dezembro de 1938, porque nela, Pio XI denunciou as perseguições sofridas pela ação católica italiana, abre aspas. Tristeza verdadeiramente amarga, quando se trata de verdadeiros e múltiplos vexames, não digamos exatamente gerais, mas certamente muito numerosos em muitos lugares, contra a ação católica, esta conhecida menina dos nossos olhos, que, foi preciso reconhecer e confessar também da adulteração dos vários gabinetes e dos seus arquivos, que a ação católica não faz nem política nem concorrência indesejada, mas apenas pretende fazer do bom viver cristão o seu cristianismo, e por isso elementos de primeira ordem para o bem público, sobretudo num país católico como a Itália, e como os fatos demonstraram. Observando o zelo nas camadas inferiores, parece muito claro que, embora a ação católica esteja distintamente contemplada em nosso pacto de conciliação, grandes ou melhor, ocultos, gestos de permissão e encorajamento devem vir de cima para que esses aborrecimentos não cessem em vários lugares de um extremo a outro da península. E não apenas em lugares pequenos ou sem importância. Ontem, Veneza, Turim e Bérgamo foram mencionados, hoje é Milão e precisamente na pessoa do seu cardeal arcebispo, culpado de um discurso e de um ensinamento, que se inserem exatamente nos seus deveres pastorais, e que só podemos aprovar. Mas se somos nós que sempre lembramos a todos que o que não é verdadeiro e plenamente humano é cristão, e o que é anticristão é desumano, o que diz respeito à dignidade comum da humanidade, o que diz respeito e afeta a dignidade, a liberdade, a integridade do indivíduo, a quem, sujeita à devida coordenação e cooperação, a sociedade se destina, assim como o homem individual é ordenado obra de Deus Criador e Salvador, a quem todo homem deve dizer, Tu és o meu Deus, ele me amou e se entregou por
Não só amarga tristeza no coração do velho padre pelos maus tratos à sua amada ação católica, mas reais e sérias preocupações ao chefe do catolicismo e guardião da moralidade e da verdade inevitavelmente causaram ofensa. A ferida infligida à nossa concordata e precisamente no que diz respeito ao sagrado matrimônio, que para todo católico significa tudo a dizer. Fecha aspas. A imprensa francesa, americana e britânica citara essa locução de Natal do Papa para trombetear a insatisfação do Papa com o regime. Por exemplo, a edição de 25 de dezembro do jornal New York Times na sua manchete de primeira página dizia, abre aspas, Pio XI deplora a hostilidade fascista e revela indícios. Fecha aspas. Pignatti transmitiu o desagrado do Mussolini ao cardeal Pacelli, que lhe respondeu que ninguém seria capaz de impedir as explosões do Papa. Mussolini mandou dizer ao cardeal Pacelli que estava disposto a discutir a melhor maneira de organizar as comemorações. Propôs uma série de eventos nos quais ele ocupava o centro do palco, como nas comemorações fascistas que presidia regularmente. Ele e o Papa fariam discursos separados, trocariam votos de congratulações e celebrariam missas. Mussolini queria celebrar a sua no imenso campo de esportes romano que tinha sido construído em sua homenagem. Não poria os pés na Praça de São Pedro. Também desejava oferecer uma recepção aos bispos da Itália enquanto eles estivessem em Roma. O cardeal Pacelli transmitiu a proposta de Mussolini a Pio XI no dia seguinte, mas o Papa mudou de assunto de repente, passando a atacar Mussolini por não ter respondido sua carta lhe pedindo para não proibir casamentos interraciais. Voltando às sugestões de Mussolini para a comemoração, Pio XI disse que poderia aceitar a troca de mensagens, mas não permitiria que os bispos comparecessem à recepção no Palácio Venezia. Seria ele quem os convidaria a Roma, não Mussolini. E se Mussolini quisesse celebrar uma missa em qualquer outro lugar, ele não o impediria. Mas quanto mais o Papa refletia sobre as sugestões de Mussolini, mais aborrecido ele ficava. 2 dias depois, Pio XI disse para o cardeal Pacelli que tinha mudado de ideia e que não trocaria mensagens de congratulações com Mussolini. Afinal, como ele disse, o tratado foi assinado em nome do rei da Itália. Logo, qualquer troca deveria ser feita com o rei, não com Mussolini. Boatos sobre a encíclica secreta contra o racismo tinham vazado de alguma maneira. Mussolini e seus conselheiros estavam preocupados. Então, o Papa começou a preparar seus discursos, pois tinha resolvido estender a comemoração por 2 dias, 11 e 12 de fevereiro. Em 11 de fevereiro, ele discursaria para os bispos na presença dos dignatários do governo e do corpo diplomático. Já em 12 de fevereiro, ele só discursaria para os bispos e outros altos prelados. Nesses discursos, Pio XI iria denunciar a violação à concordata e as perseguições contra os cristãos na Alemanha. Ciano estava nervoso temendo o que o Papa poderia dizer no seu discurso no 10º aniversário do tratado. Ele escreveu no seu diário, abre aspas, o clima para as comemorações do 10º aniversário está ficando sombrio. Fecha aspas. Mussolini informou o cardeal Pacelli que nenhum funcionário do governo participaria da comemoração sem que houvesse garantias de que o Papa não usaria a ocasião para criticar o regime. Pio XI também mantinha a pressão. Disse para o cardeal Pacelli para transmitir uma advertência para Mussolini, de que os italianos ficariam chocados se os líderes do país boicotassem a comemoração. Avisou Mussolini que, se o governo não estivesse representado no mais alto nível, ele se sentiria obrigado a comentar a ausência em seu discurso. Então, o cardeal Pacelli transmitiu a nova ameaça do Papa Pignatti, acrescentando que Pio XI estava zangado com Mussolini por não ter respondido sua carta lhe pedindo para não proibir os casamentos interraciais. Já Pignatti advertiu que se o Papa usasse a comemoração para criticar o regime abre aspas. Uma situação parecida com a que a Igreja enfrenta na Alemanha poderá ser criada na Itália. Fecha aspas. Em 7 de fevereiro, o Papa ditou uma mensagem para o jornal El Osservatore Romano que começava afirmando, abre aspas, o Santo Padre está bem. Fecha aspas. Mussolini, temendo que o Papa o excomungasse, mandou o Dr. Francesco Petati, pai de sua amante Clara Petati, que era médico pessoal de Pio XI, envenená-lo. Umas 24 horas antes de proferir seu discurso em comemoração do 10º aniversário do tratado, o Papa tomou uma injeção do Dr. Francesco Petati. Após o Papa morrer, na sede do Partido Nacional Fascista se escutava abre aspas. Viva, morreu o inimigo do Mussolini. Fecha aspas. Mussolini acolheu com alívio a morte de Pio XI, comentando, abre aspas. Finalmente este homem de pescoço duro está morto. Fecha aspas. Ciano escreveu em seu diário em 10 de fevereiro, abre aspas.
O Papa está morto. A notícia deixa o Duce totalmente indiferente. Fecha aspas. Em suas memórias em 1972 o cardeal Eugênio Tissera escreveu sobre Pio XI, abre aspas. Eles o eliminaram, o assassinaram. Fecha aspas. O cardeal Tissera nessas memórias acusa o médico pessoal do Papa de envenená-lo. No diário de Clara Petacci, a página referente ao dia 5 de fevereiro de 1939 está incompleta. Ela termina com a frase. Abre aspas. Ele lê os bilhetes e está preocupado com algo que o marca. Eles sabem. Fecha aspas. Depois disso, no diário dela se pula para o dia 12 de fevereiro, onde o diário continua sem fazer menção aos fatos em questão. O que resta é apenas uma frase de Mussolini que anuncia sua amante que irá ao funeral do Papa com sua esposa Rachel Guidi. Ora, como Clara Petacci costumava anotar as crônicas mais importantes de seu dia em seu diário, é muito estranho que ela não tenha anotado nada sobre os dias seguintes, principalmente no dia da morte do Papa. Parece óbvio que as páginas referentes a esses dias no diário dela foram feitas para desaparecer intencionalmente, porque nelas com certeza havia indícios de que a morte do Papa foi encomendada por Mussolini. Embora o Papa Pio XII não tenha publicado a encíclica Humani Generis Unitas, ele publicou a encíclica Summi Pontificatus, onde ele condenou o racismo, abre aspas. Entre os múltiplos erros derivados da fonte envenenada do agnosticismo religioso e moral, queremos chamar a vossa atenção, veneráveis irmãos, para dois de modo especial, que são, a bem dizer, os que tornam quase impossível, ou ao menos precária e incerta, a convivência pacífica dos povos. O primeiro desses erros perniciosos, hoje largamente difundidos, é o esquecimento daquela lei de caridade e solidariedade humana, sugerida e imposta, quer pela identidade de origem, e pela igualdade da natureza racional em todos os homens, sem distinção de povos, quer pelo sacrifício da redenção oferecido por Jesus Cristo sobre a cruz ao Pai Celeste em favor da humanidade pecadora. De fato, logo na primeira página, narra-nos a Escritura com grandiosa simplicidade que Deus, para coroar a sua obra criadora, fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, e diz-nos a mesma Escritura que o enriqueceu de dons e privilégios sobrenaturais, destinando-o a uma eterna e inefável felicidade. Mostra-nos, além disso, como do primeiro casal tiveram origem os outros homens, dando-nos a seguir, com insuperável plasticidade de linguagem, a divisão em vários grupos e a sua dispersão pelas diversas partes do mundo. Mesmo quando se afastaram do seu Criador, Deus continuou a considerá-los como filhos que, segundo o seu misericordioso desígnio, deveriam um dia gozar ainda da sua amizade. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. O apóstolo das gentes faz-se depois arauto desta verdade, que irmana os homens numa grande família, quando anuncia ao povo grego que Deus tirara de um único tronco toda a progênie dos homens, para que povoassem toda a superfície da terra, e determinará o curso da sua existência e os limites das suas habitações, a fim de que procurassem o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de uma origem comum em Deus, um só Deus e Pai de todos, aquele que está acima de todos, por todos e em todos, Efésios, capítulo 4, versículo 6, na igualdade de natureza, igualmente constituída em todos de corpo material e alma espiritual e imortal, na unidade do fim imediato e da sua missão no mundo, na unidade de habitação, a terra, de cujos bens, por direito natural, todos os homens podem valer-se a fim de sustentar e desenvolver a vida, na unidade do fim sobrenatural, o próprio Deus, a que todos devem tender, na unidade dos meios para conseguir tal fim. E o mesmo apóstolo mostra-nos a humanidade na unidade de relações com o Filho de Deus, imagem do Deus invisível, no qual foi criado tudo o que existe, na unidade do resgate de todos operado por Cristo que, fazendo-se mediador entre Deus e os homens, mediante sua santa e acerbíssima paixão restituir à humanidade a primitiva amizade de Deus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Verdades sobrenaturais estas, que estabelecem bases profundas e solidíssimos vínculos de união, reforçados pelo amor de Deus e do Divino Redentor, do qual recebem todos a saúde pela edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, segundo a medida da plenitude de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 13. À luz desta unidade de direito e de fato de toda a humanidade, os indivíduos não nos aparecem desligados entre si, como grãos de areia, mas sim unidos por relações, diversas com o variar dos tempos, mas orgânicas, harmoniosas e mútuas.
por natural e sobrenatural destino e impulso. E os povos, evoluindo e diferenciando-se segundo as diversas condições de vida e de cultura, não são destinados a quebrar a unidade do gênero humano, mas sim a enriquecê-lo e a formoseá-lo, com a comunicação dos seus dotes peculiares e com aquela recíproca permuta dos bens, possível e ao mesmo tempo eficaz somente quando um mútuo amor e uma caridade vivamente sentida venham unir todos os filhos do mesmo Pai e todos os redimidos pelo mesmo sangue divino. A Igreja de Cristo, fidelíssima depositária de uma sabedoria divina e educativa, não pode cogitar nem cogita em criticar ou menosprezar as características especiais que cada povo guarda, com ciosa devoção e compreensível ufania, e considera como patrimônio precioso. O seu escopo é a unidade sobrenatural no amor universal, sentido e praticado, e não a uniformidade, exclusivamente exterior, superficial, e por isso mesmo debilitante. A Igreja saúda jubilosa e acompanha com seus votos maternais todas as diretrizes e solicitudes que visem a criterioso e ordenado desenvolvimento de forças e tendências particulares e tem suas raízes nos mais recônditos escaninhos de cada estirpe, contanto que não contrastem com os deveres da humanidade derivados da unidade de origem e comum destino. Na sua atividade missionária, a Igreja vem afirmando repetidamente que tal norma é a estrela polar do seu apostolado universal. Inúmeras pesquisas e investigações de pioneiros, realizadas com sacrifício, amor e dedicação pelos missionários de todos os tempos, propunham-se facilitar a compreensão interior e o respeito das diversas formas de civilização, e tornar fecundos os valores espirituais por meio da pregação viva e vital do Evangelho de Cristo. Tudo que em tais usos e costumes não seja indissoluvelmente ligado a erros religiosos, será sempre benevolamente examinado, e quando possível, promovido e tutelado. E o nosso imediato predecessor, de santa e veneranda memória, ao aplicar tais normas a uma questão de singular delicadeza, tomou decisões generosas que elevaram um monumento à vastidão do seu intuito e ao ardor do seu espírito apostólico. É escusado dizer-vos, veneráveis irmãos, que entendemos prosseguir por esta via sem a menor hesitação. Todos aqueles que passam a fazer parte da Igreja, qualquer seja a sua origem ou língua, devem saber que têm igual direito de filhos na casa do Senhor, onde impera a lei e a paz de Cristo. De acordo com estas normas de igualdade, a Igreja consagra as suas solicitudes à formação de numeroso clero indígena e ao aumento gradual do episcopado indígena. E para dar uma prova destas nossas intenções, escolhemos a iminente festa de Cristo Rei para elevar a dignidade episcopal sobre o túmulo do Príncipe dos Apóstolos, 12 representantes de diversos povos e estirpes. Entre os dilacerantes contrastes que dividem a família humana, possa este ato solene proclamar a todos os nossos filhos, esparsos pelo mundo, que o Espírito, o ensino e a obra da Igreja nunca poderão ser diversos daquilo que pregava o apóstolo das gentes. E vos revestistes do homem novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Colossenses, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Fecha aspas.